Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação em Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara, canal 16, e o CMP Sindicato. Educação em Debate fala sobre assuntos relacionados com a educação. E hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância não só para os educadores, mas para toda a população. É a reforma da Previdência. E para conversar conosco, nós temos o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso estúdio o professor Tiago Machado, que é professor de História e também dirigente do CMP. Tiago, então, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, espectadores da TV Câmara. Vai ser um prazer aí estarmos discorrendo sobre um tema, né, que está em voga na sociedade brasileira. Ainda tem muito pano para manga, né? Muitas discussões a serem feitas com relação à reforma previdenciária. Tiago, vamos lá. Qual é a tua visão sobre a reforma previdenciária, e em específico essa reforma, esse projeto que está sendo analisado pela Câmara de Deputados? Vamos lá. Duas perguntas, né, na tua questão. O que acha sobre reforma previdenciária e sobre essa em específico? Especificamente, né? Sobre essa. Reforma, não só reforma previdenciária, as reformas, via de regra, nem sempre elas são bem-vindas, mas às vezes elas são necessárias, né? Quando a gente trata de um tema tão sensível e tão importante para a sociedade, né, brasileira, como por exemplo a Previdência, para que o sistema ele seja sim sanado, para que ele tenha força para perdurar ao longo de muitas décadas, eu entendo que sim, esporadicamente ele deva ser revisto, ser reformado, né? Mas essa reforma ela deve obedecer invariavelmente todas as complexidades da nossa sociedade, ouvindo os diferentes segmentos que pertencem a ela, trabalhadores, empresários, né, os trabalhadores urbanos, rurais, homens, mulheres, enfim, e chegar a um consenso, né? Nesse sentido, acredito que sim, a gente deva discutir, não podemos ter medo de discutir, né? Porém, essa reforma, né, na tua segunda questão, né, o que eu acho especificamente dessa reforma eu sou completamente contrário, né, porque ela não levou em consideração o contraditório, ela ouviu apenas e tão somente o setor financeiro, na figura do ministro Paulo Guedes, né, que entregou o que os empresários e os grandes banqueiros do nosso país requisitaram e ao do governo. Exterior também, né? Inclusive, né, tá alinhado, tá alinhado, né, toda uma política macroeconômica. Né? E em momento algum, né, ela abriu a discussão para outros setores da sociedade. Então, nesse sentido, nós nos colocamos fortemente contrário à PEC 06/2009, né, a proposta de reforma previdenciária do governo Bolsonaro. Tu acha que ela é um projeto, então, endereçado aos grandes bancos, ao mercado financeiro, basicamente? Ela não atende, ou melhor, esse setor, na tua opinião, pagam alguma conta? Porque nós ouvimos por aí de que é um momento de dar uma cota de sacrifícios. Sim. E me parece que, por exemplo, professores, professoras, o cidadão com menores salários, nesse projeto está dando a sua cota de sacrifício. Os bancos, os banqueiros, qual seria a participação desse pessoal nessa cota de sacrifício? Se é que existe uma, né, Tiago? Eu acho que é uma cota de lucro, né, Eduardo? Porque tu sabe melhor que ninguém, nas nossas várias discussões que a gente promove com a nossa categoria, das questões centrais dessa reforma previdenciária é a questão da capitalização que traz no seu bojo, né? A capitalização nada mais é do que tu forçar dezenas, centenas de milhões de brasileiros a fazerem um investimento financeiro em bancos privados por dezenas de anos com taxa de rentabilidade muito baixa, né? Todo mundo que faz aplicações sabe, né, que investimento em previdência privada não é lucrativo para o trabalhador, apenas e tão somente para o banqueiro, né, que tem uma segurança que vai ficar dezenas de anos com esse capital e ele vai ser reajustado inferior à inflação. Como tu bem colocaste, a nossa categoria, nós defendemos, né, o CMP Sindicato, a razão dele de existir é defender o interesse do magistério municipal, trazendo especificamente para a nossa categoria, né, as professoras, a gente fala as professoras porque o magistério municipal é formado talvez por 90%, 95% de mulheres. Sem dúvida. Né?
Quando a gente traz os dados, ele é duplamente assustador, a reforma previdenciária para a nossa categoria, uma vez que ela pune em 2 vieses, né, Eduardo? Ela pune tanto no tempo de trabalho, que pode colocar até 15 anos a mais de tempo de serviço, a gente explica... Em alguns casos pode chegar até 15 anos a mais. Isso, né? Porque como que uma professora se aposenta hoje? Idade e tempo de serviço. Idade, no mínimo 50 anos de idade e tempo de serviço 25 anos. 5 anos. O que a reforma previdenciária ela coloca? A possibilidade de tu se aposentar com a integralidade da tua média da vida inteira, mas para tal, tu tem que chegar a 40 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ou seja, tu passa dos 25 anos de contribuição para 40 anos de contribuição. Isso são 15 anos a mais. 15 anos de 25, como eram antes, são 60% a mais de tempo de serviço para receber uma fração do que ela receberia anteriormente. Ou seja, essa professora ela vai ter que trabalhar muito mais para receber menos. Quer dizer, aumenta o tempo de contribuição e, ao mesmo tempo, o benefício diminui, né? Diminui. Tu falou um pouquinho aí sobre a questão da capitalização. Essa é uma ideia que ela já foi aplicada e mais ou menos passa pela cabeça do ministro Guedes, porque Guedes, todos nós sabemos, vem lá é um Chicago boy, veio da escola de Chicago. Ele atuou no Chile, inclusive, e no Chile é um dos países que adotou o sistema de capitalização. Esse sistema ali no Chile, Thiago, deu certo? Não deu? O que aconteceu ali? O Chile ele foi talvez um dos primeiros países, né, latino-americanos a implementar, né, ou tirar dos ombros do Estado e dos empresários, largar apenas e tão somente para os trabalhadores a questão da capitalização individual, da previdência individual com a capitalização. Isso no início da década de 80. Era o Pinochet ainda, né? Isso, né, o ditador mais sanguinário talvez da América Latina. Sim. Né, que o Bolsonaro muitas vezes faz questão de louvá-lo, né? Várias vezes, né? Ele gosta do Pinochet tanto na área da intervenção, né, enfim, da censura, da perseguição, da tortura e da morte. Pinochet talvez tenha matado algo em torno de 20 mil chilenos, algo próximo a isso, né? E também pelas políticas liberais, né? Ele foi, talvez, no período das ditaduras militares da América do Sul, o único a convergir para essa ideologia que o grupo do Bolsonaro, capitaneado sobretudo pelo Guedes, né, tanto vangloriam. Mas, enfim, foi implementado no início da década de 80 e foi um retumbante fracasso. Tanto é que nós tivemos um índice de miserabilidade gigantesco na população idosa daquele país. Chile, cabe ressaltar, né, Eduardo, que é o país mais envolvido da América do Sul. O Chile tem índices de desenvolvimento humano e PIB per capita semelhante a países como Portugal, como Espanha, né, países europeus. Mas isso não foi suficiente para que a população idosa chilena não entrasse em uma situação de miserabilidade, a ponto de muitos aposentados terem que voltar ao mercado de trabalho a partir dos seus 70, 80 anos para ter a mínima dignidade no final de suas vidas, né? A gente sabe que nessa questão do Chile, a gente tem relatos que, por exemplo, você chega lá no Chile e no aeroporto e pega um táxi, invariavelmente é um senhor de 80, quase 90 anos dirigindo o táxi. Exato. Porque ele teve que retornar ao mercado de trabalho. E tem um cálculo, inclusive, do impacto em relação ao PIB, né, Thiago? Sim. Essa projeção inicial da capitalização, ela tinha como objetivo impulsionar a economia, mas parece que é o contrário o efeito, né? Exato. Algumas coisas elas têm que ser desmistificadas, né, Eduardo? Primeira coisa que nos causa muito temor é que a capitalização está no bojo dessa reforma, mas ela não tem as regras claras, né? A equipe econômica e o executivo eles dizem que vão regulamentar posteriormente com lei complementar. Não pode, né? As regras elas têm que ser antes da gente começar a jogar partida. Se chega a aprovar isso, depois é uma carta branca para fazer como eles bem entenderem. Um dos argumentos da capitalização que está sendo utilizado é para sanar as despesas do Estado brasileiro com a Previdência Pública. A Argentina também fez isso. A Argentina fez isso no início dos anos 90. Eles calculavam, os técnicos previdenciários chilenos, que seriam necessários algo em torno de 0,4% do PIB argentino para que o governo mantivesse a pensão daqueles que estivessem ainda no modelo antigo, já que a cada indivíduo estaria
poupando para si próprio, né? Então o governo teria que assumir os já aposentados, até essa população saírem do sistema, né? Infelizmente esse é o termo, morrerem, o governo iria bancar. Eles calculavam em torno de 0,4% do PIB. Hoje, a despesa para essa transição do modelo coletivo para o modelo capitalizado já é superior a 4% do PIB argentino e eles ainda não conseguiram equalizar. E o Argentina numa crise sem precedentes, né? Com Isso. A economia esfacelada e com 20 anos de crises cíclicas, né? Exatamente. E essa talvez seja a pior delas, né? Pelo que eu me lembro, não houve uma tão severa quanto essa. Vamos fazer um pequeno exercício aqui de futurologia. Vamos supor que esse projeto ele venha a ser aprovado. O que acontece de imediato para o cidadão, para o servidor público, que é o qual nós representamos, em especial para o professor? Quais seriam os reflexos mais imediatos para aqueles professores que estão prestes a se aposentar, para aqueles que vão demorar um pouquinho mais? Como é que seria em termos de reflexo para a categoria do magistério em especial? Sim. A gente percebe duas situações nessa discussão, né, Eduardo? Uma trata da questão da verticalidade da PEC, né? Ela sempre veio com esse intuito, ou seja, a partir do momento que tu altera a Constituição, ela tem um caráter vertical e passa a pegar todos os entes federados, os seletistas, os estatutários, enfim, todos os trabalhadores. Porém, na discussão, na parte política, no Congresso, a gente percebeu que o governo estava tendo sérios entraves, né, burocráticos no exercício do diálogo. Sobretudo por causa daqueles pequenos partidos, né, os chamados partidos do centro, né, que Centrão, né? Isso, o Centrão queria alguns benefícios a mais do governo para apoiar o governo. Nesse sentido, ventilou-se a ideia, por exemplo, né, de nós fazermos uma reforma separada, primeiro a nível federal e depois delegar aos estados e municípios. Estados e municípios fariam depois as suas reformas. Exato, mas parece que isso pegou muito mal a governadores e a prefeitos. Exato, houve uma reação muito forte por parte de vários estados. Tem até um grupo de governadores que fizeram um grupo para as frentes, né? As frentes, né? Eles se organizam para justamente fazer com que o governo encampe, né, essa reforma impopular, né, e que não traga para os estados, que nem aqui para o Rio Grande do Sul, né, o Leite ele já tem uma série de problemas com seus servidores estaduais, ele não quer mais essa cota, né, tampouco os municípios, mais de 5 mil prefeitos municipais do Brasil, eles também entregaram documentos pedindo que o governo faça uma reforma ampla, né, que contemple tudo. Esse, para nós, né, dentro do CMP, o que a gente discute seria o pior cenário possível, né? Porque daí o cenário vertical, isso, onde fossem aprovados tanto em nível federal, estadual e municipal. Isso, porque não leva em consideração as peculiaridades de cada região, né? Nós, por exemplo, sempre em nossas visitas às escolas, em nossas conversas com os nossos colegas, nós fazemos questão de destacar que, felizmente, nós temos um Instituto de Previdência, o IPASSO Sanado, que dá conta dos servidores municipais e pagar a pensão dos servidores inativos por um longo período de tempo, né? Porém, com a reforma, da forma com que ela está posta, né, ela vai sim colocar mais 15 anos, por exemplo, para as nossas professoras, sendo que não haveria necessidade. A partir da sanção presidencial, né, ela abre, e essa é uma outra discussão, né, Eduardo, sobre a inconstitucionalidade dessa reforma. Nós temos vários pontos que nós podemos atacá-la, né? A questão dos direitos adquiridos, né, ela traz para o tempo de transição apenas... Mas nós ainda temos no Brasil direitos adquiridos? Eu me somo, eu sou obrigado a dar o braço a torcer para vocês que defendem, né, essa relativização hoje de fato, né, e esse é um belo exemplo, né, professores que no ato da sanção do presidente, se o projeto for aprovado da forma com que ele estiver, né, se tiver 2 anos e 1 dia, tu basicamente já perde a prerrogativa de se aposentar pelas leis antigas e entra nas regras transitórias que são horríveis, né? Pois é, vamos entender um pouquinho melhor porque isso aí normalmente é a pergunta que nos fazem, né? Então, quer dizer o seguinte, que aprovado o projeto, em 2 anos, se tu vai te aposentar nesse período de 2 anos, tu ainda vai te aposentar pela regra antiga. Isso. E pagando um pedágio de 50%. 50%. Então, se faltar tu
tu vai trabalhar 1 ano e meio. Isso, 50% de 1 ano. É essa a tua penalização, né? Isso. Aqueles os 2 anos, né? 2 anos. Mas se tu te aposentar com 2 anos e 1 dia, tu já não é mais o critério do pedágio, e aí são as questões... pontuações, né? As questões transitórias. Isso. Tá, e essas questões transitórias que podem variar, daí depende de cada um. Isso, são os pontos, né? Pode ir de 5 a 15 anos, quem sabe? Exato, porque na verdade a cada ano de trabalho tu acaba somando 2 pontos a mais, é o tempo de serviço e o ano, das regras 8595, se eu bem me recordo, né? Sim. Só que a reforma, ela traz escalonamentos, que conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai jogando mais pontos, fazendo com que uma pessoa que precisaria trabalhar 3, 4 anos a mais, quando da sanção do presidente dessa reforma, tendo que trabalhar talvez 10 anos a mais para receber novamente. Porque ela vai aumentando ano a ano. Quer dizer, quando tu acha que chegou, tem mais um ano. Quando tu chegou na tua idade, na tua pontuação, quando tu tem for mais um ver tempo ali para cumprir. Tem mais um tempo de trabalho. Vai se aposentar lá em 2030, mais ou menos. Nós vamos continuar, a gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente vai continuar um pouquinho. Tu vai nos explicar aí algumas questões sobre o problema do déficit da Previdência, se de fato ele existe. E o que tu pensa agora para os próximos dias? Nós vamos ter uma greve agora que se avizinha. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui um pouquinho para conversar sobre a reforma da Previdência. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando sobre a reforma da Previdência e estamos recebendo o professor Tiago Machado, professor municipal, professor de História e também dirigente do CMP Sindicato. Tiago, tem um discurso aí que existe um déficit muito grande da Previdência e é baseado nisso que o ministro Guedes faz as suas projeções, ele fala lá em economizar em 10 anos a taxa de 1 trilhão e 100, mais ou menos, às vezes varia conforme estão os andamentos das negociações. Me fala um pouco desse déficit da Previdência. Ele de fato ele existe? Isso é apenas um argumento para implementar esse projeto? Como é que é de fato a questão da dívida da Previdência? Quem fala isso não sou eu, mas sim os técnicos previdenciários, né, que assinam documentos, auditores, né, da Previdência Social, que negam esse déficit, né, sobretudo na CPI que o senador gaúcho Paulo Paim fez com relação a esse tema. Mas o fato é, se a gente pegar a Previdência Social, ela é um dos vários itens que está dentro da chamada Seguridade Social. A Seguridade Social, ela arrecada volumosas quantias em dinheiro por ano, né, sobretudo aqueles dinheiros PIS, COFINS, entre outros rúbricas de impostos. Se a gente analisa a Seguridade Social brasileira, ela não é deficitária, ela é superavitária. Mas quando a gente analisa especificamente a Previdência Social, a gente percebe que os gastos ela tem aumentado nos últimos anos. Por isso essa nossa discussão. A gente pode sim fazer uma reforma para tornar ela saudável ao longo do tempo, mas não precisa fazer uma reforma tão radical, né, da forma com que eles querem, sobretudo penalizando os mais pobres. Cabe ressaltar, tu trouxe a fala do Guedes, ele planeja economizar 1 trilhão e 100 ao longo de 10 anos. Perfeito, mas a gente sabe que, por exemplo, na proposta da reforma dos militares, nós temos um déficit anual na ordem de 50 bilhões por ano. Nesses mesmos 10 anos, os militares brasileiros vão estar gerando 500 bilhões, ou seja, o que vai se economizar, metade vai para suprir, 50% vai só para suprir o rombo da Previdência Militar. Eu acho que é bom falar que são os militares graduados, né? Sim, as altas patentes. As altas patentes, das Forças Armadas brasileiras. Não estão aí né? os soldados, cabos e sargentos. Né? Esses são que nem os professores. Né? Estão no mesmo barco que os professores. Estamos mal. Mas parece que a Previdência, também existe uma fala que existe um grupo de devedores da Previdência,
que são grandes empresas que por anos não vinham pagando as questões previdenciárias, e esse é um montante significativo. Quero que tu fale um pouquinho, de fato existe esse grupo? Acredita-se, né, o fisco brasileiro, né, e a Previdência, eles trazem dados na ordem de 450, 500 bilhões de reais que deixaram de ser pagos, mas esses são dados que trazem desde a década de 60, por exemplo. Grandes corporações e empresas que inclusive já faliram, né? O que trabalha-se com dados recuperáveis, né, dinheiro, dívida que ainda pode ser paga, gira na casa de 150, 200 bilhões de reais, mas que com certeza, né, se tu não colocar em ordem, a partir do momento que tu quer reformar, primeiro me parece, quando tu falou, né, qual que é a parcela, né, do mega empresário, qual que é a parcela do banqueiro. Nós sabemos que a família dona do Banco Itaú, por exemplo, quando depois da posse do Michel Temer, eles tiveram o perdão de algo em torno de 20 bilhões de reais de dívidas previdenciárias. Era um dinheiro que eles deviam à Previdência, que não pagaram, né, e que tiveram abonado. Isso é quase 10% dos recursos que poderiam ser retornáveis. Se tem alguma empresa que pode pagar a conta, eu acho que é o sistema financeiro brasileiro, né? Os 3, 4 bancos que diga-se de passagem, é o setor que nos últimos 20 anos, e passou por 4 governos diferentes, é o setor que mais lucra no Brasil, com Sim. lucros exorbitantes em contrapartida do empobrecimento, inclusive da própria indústria e da economia brasileira, né? Desde 2014 a gente está vivendo no Brasil o que chamam estagflação, né? Estagnação econômica. Sim. E um sistema inflacionário. A inflação brasileira era maior que o nosso crescimento do PIB. Só que quando tu analisa os lucros dos bancos do sistema financeiro brasileiro, parece que eles não estão no Brasil. É uma ilha, né? É uma ilha de superávit, de lucros, rodeado da miséria e da pobreza. Muito embora as taxas Selic de juros tenham baixado, né? E tu pega nos últimos 3, 4 anos, ela saiu dos 15% para algo em torno de 7%, mas isso não se aplica ao crédito pessoal, né? Mas ainda são as taxas mais altas. Sim, é o chamado spread bancário, né? Exatamente. A diferença do que o banco paga de juros quando pega dinheiro emprestado e quanto que ele cobra do seu cliente, né? E a reforma da Previdência, além de nós, como professores, reconhecemos um ataque direto à nossa carreira, aos nossos interesses, mas ela também tem algumas questões muito complexas, e uma delas é o benefício de prestação continuada, ou como é conhecido o BPC. Sim. Fala um pouquinho do BPC, como é que ele funciona, o que ele é exatamente? O BPC, como a gente estava falando antes, né? O Brasil, a gente trabalha com a ideia, a Previdência, ela está dentro da Seguridade Social. A Seguridade Social, o que é? Nós, enquanto sociedade, por mais que algumas pessoas não tenham condições de ter o mínimo de dignidade, nós temos obrigação com essas pessoas, né? E a Seguridade Social, o BPC, ele vem nessa linha. Pessoas que, depois de uma certa idade, hoje no Brasil a partir de 65 anos, né, que não conseguiram, né, o tempo mínimo de serviço, enfim, ou juntar o seu dinheirinho, eles conseguem o benefício de um salário mínimo para ter o mínimo de dignidade no final da sua vida. Ou pessoas que nasceram com alguma síndrome, né, algum problema muito sério de saúde que não vão conseguir exercer nenhuma atividade funcional, laboral ao longo da sua vida, eles também são agraciados nesse sentido, para, como a gente disse, não é para não precisar fazer nada e receber o dinheiro, não, é um mínimo de dignidade para sobreviver. Hoje, a partir dos 65 anos, uma pessoa que se encaixa nesse quesito recebe um salário... Nesses quesitos, né? Isso. Né, tu tem uma renda familiar muito baixa. Uma renda familiar, né? A questão da idade, né? Tem todo... É bem criterioso, ele não é dado... vamos dizer assim, a sorte, né, distribuído para as pessoas. A partir dos 65 anos, né, um idoso ele consegue um salário mínimo. A proposta do governo Bolsonaro, ele tende a reduzir a idade para 60, porém limitar a R$400. E no texto da lei ele não traz nenhum índice de reajuste, ou seja, essa pessoa vai continuar recebendo R$400, né, o tempo que o governo bem entender. Daí a partir dos 70 anos passaria a receber um salário mínimo. Tá, mas então vamos entender bem essa proposta, porque a gente tem... Nós que acompanhamos atentamente todas essas discussões, eu já ouvi o seguinte argumento, que a questão do BPC era benéfica porque ela estaria antecipando uma renda para os 60 anos. Mas daí eu fui fazer um cálculo lá e o meu cálculo não fechou, eu não sei o que tu acha. Veja bem, tu passa a receber R$400 desde os 60 anos, ao final da década, ou seja, tu aos 70 anos,
vai ter recebido 48 mil reais. Parece que essa é a conta, fazendo R$400 por mês. Inclusive não tem reajuste, né? Então essa conta fria. Supondo que não haja reajuste, o que acha, mas o reajuste, na verdade, é uma correção monetária. Mas né? na lei não traz isso. E não né? traz, né, então, esse mecanismo. Pressuposto que vai ser. Tá, vamos para o seguinte, o outro cálculo atual. Tu passa a receber um salário mínimo a partir dos 65, ou seja, por 5 anos, dos 65 aos 70, tu receberia em torno de R$1.000, que é o salário. Tu teria uma renda ao final no entrar na década de 70 anos, tu teria ganho com o sistema atual 60 mil, em contrapartida dos 48 mil da nova proposta. Quer dizer, tem uma armadilha aí, né? E nessa conta básica que tu fez, tu não traz o reajuste do salário mínimo, que no reajuste do salário mínimo tem reajuste anual. Tem a previsão do salário mínimo, né? Ou seja, esse valor ele seria até um pouquinho maior. É uma conta básica, se tu pegar, basicamente eles trazem 5 anos para cá, para depois dar 10 anos, e ainda se fosse a metade do salário mínimo, poderia fechar algo parecido, mas não, é R$400, que é menos do que a metade do salário mínimo. Aí que está a diferença que tu trouxe, algo em torno, né, próximo a R$20 mil. Tiago, vamos falar um pouquinho assim do governo Bolsonaro, né? Como é que ele vem se comportando. A gente sabe muito bem, nós estamos, e vamos falar um pouquinho dos governos anteriores. Nossa economia, ela teve um período um pouco mais pungente ali no início do governo Lula, em função das commodities, né? Da venda exorbitante de commodities, que trouxe um aporte financeiro para a era Lula, do qual ele fez alguns investimentos, mas também deixou muitas áreas desguarnecidas. Vou dar um exemplo, a educação. O investimento na educação básica do PT foi pífio, comparado a países da África. Isso na educação básica. Já na educação superior, ele teve altos investimentos. No governo Dilma, aí a coisa começou a ladeira abaixo e nos últimos tempos, a segunda parte, principalmente, foi um desastre. Eu lembro que ao assumir o segundo governo, ela falou num dia que seria a pátria educadora e no outro dia ela corta 8,5 bilhões da educação. Então nós tivemos ali o início já estávamos mergulhados numa crise terrível. E veio o Temer com todos aqueles projetos de reforma trabalhista, reforma do ensino médio, o congelamento dos gastos, e agora nós temos 6 meses de governo Bolsonaro. Como é que tu analisa esse governo Bolsonaro dos 6 meses? Quais são os projetos que ele tem hoje para áreas como saúde, educação, economia? Como é que tu está analisando isso? Eu, basicamente, tenho uma dificuldade muito grande de ver projetos, né? Eu posso me cercar, por exemplo, de informações que o mercado financeiro tem dado sobre o governo Bolsonaro. Quando ele venceu as eleições em outubro do ano passado, tinha uma expectativa muito grande, né? Quando tu analisava o índice de confiança do empresário nacional, ele era altíssimo, né? Trabalhava com taxas de crescimento do PIB, né, com proporções próximas a 3%. Só que isso paulatinamente veio caindo. Hoje, por exemplo, os índices mais atuais falam em taxa de crescimento do PIB de 1%. Só que ele vem sistematicamente caindo, né? É razoável imaginar que talvez nós tenhamos um crescimento nulo nesse ano de 2019, né? Onde criou-se uma expectativa muito grande. Quando tu traz a questão do projeto de saúde, por exemplo, qual que é do nosso país, é claro e notório que não existe, né? Basicamente, quando ele assumiu, nós tínhamos um projeto que dava muito resultado, que era os Mais Médicos, por exemplo. Nós temos um déficit gigantesco de médicos fora dos grandes centros nacionais, sobretudo fora da região sul e sudeste, na região centro-oeste, na região norte, na região nordeste, inclusive nos municípios mais interioranos das regiões sul e sudeste. Aqui mesmo na região, nós estamos tendo dificuldade, poucos dias atrás a gente ouviu uma notícia aqui nos meios de comunicação, a dificuldade que se tem de contratar médicos aqui para a região, né? Isso. E essas cidades, elas eram, né, agraciadas, enfim, com atendimento através dos médicos cubanos. O que a gente percebeu? O Bolsonaro, ele assumiu, falou que, daquela forma bem populista que ele faz, né, que eram espiões, que não sei o quê, que
ele não estava mandando embora, que inclusive quem quisesse ficar ia ficar, mas na prática a gente teve, foram milhares de médicos indo embora, eles assinaram com mais médico na versão tupiniquim do que Brasil, não deu certo, né? Que é óbvio que não deu certo, porque os médicos brasileiros eles querem estar, sobretudo, próximos ao litoral, próximos às grandes cidades, de preferência e com altos salários, né? Altos salários e vida noturna bem agitada, né? Então, era um resultado previsível. Tanto é que a saúde pública está totalmente largada. E quem fala isso são os prefeitos das pequenas cidades. Só para contemplar ali um finalzinho, o que nós temos agora? Nós temos um ministro da Saúde que está cada vez mais alinhado. Ele trabalha, na verdade, como se fosse uma espécie de secretário dos grandes planos de saúde, que fala, por exemplo, qual que é o projeto, então, de saúde do Bolsonaro? É diminuir o SUS, né, é ampliar os planos de saúde, basicamente nessa linha, né, a visão do Estado mínimo, inclusive aplicada à saúde. Parece que a educação não é diferente. Eu também não estranho, né? Nunca houve, o Bolsonaro não participou dos debates, então a gente não sabia exatamente o que ele pensava para a educação, para a saúde, inclusive para a economia. Tu avalia que o governo Bolsonaro se sustenta por muito tempo? Como é que tu vê a durabilidade do governo Bolsonaro em função dessas questões que a gente acabou de levantar, de outras questões que estão vindo à tona ultimamente? Bom, só complementando, né, no que diz respeito à educação, então, é uma completa hecatombe o que fizeram. Já é de vários governos um projeto de não investir na educação, mas retroagir de uma forma tão significativa como nós vimos agora é sem precedentes, né? O primeiro-ministro da educação dele, o colombiano, né, foi uma pataquada atrás da outra. Era uma piada, né? E esse atual não é tão diferente, né? A gente percebe nas suas falas, né, nas suas interlocuções, nas suas expressões, enfim, na sua dificuldade de se comunicar, aquele excesso de populismo nas suas ações. Quando tu pega, por exemplo, o corte dos ensinos superiores, primeiro ele diz que ele ia cortar por conta da balbúrdia, depois ele corta dizendo que as universidades públicas elas não estão utilizando de forma racional, enfim, tem gastado. E depois mudou para o termo contingenciamentos, né? Exato. Não eram mais cortes, eram contingenciamentos, que eram cortes, na Mas verdade. não tem padrão, né? O que tu percebe é que não são projetos, são políticas que são adotadas em uma reunião, eles vão para suas redes sociais e explanam isso. Como que eu vejo o governo Bolsonaro? A saúde do governo Bolsonaro está diretamente atrelada à capacidade dele promover as grandes reformas. Quando ele foi eleito pela elite nacional, basicamente o que vinha no bojo? A reforma previdenciária, a reforma fiscal e uma reforma política, mas a política é mais difícil de se passar, né? A reforma previdenciária, sobretudo, como nós estávamos dizendo antes, traz consigo a questão da capitalização, né? A gente, talvez no primeiro bloco, a gente não mencionou a capitalização. O Guedes ele argumenta que ela vai ser facultativa, ou seja, tu escolhes, tu quer adotar, fazer parte, quando se insere no mercado de trabalho, vai ser capitalizado, tu vai contribuir para você mesmo, ou coletivo, como é, né, compartilhado o nosso sistema da segurança social, do INSS. Bom, eu pergunto para ti, né, Eduardo, a gente já fez várias vezes esse exemplo, mas para os nossos telespectadores, se eu sou um patrão e eu tenho você que vai concorrer a uma vaga na minha empresa em um outro sujeito qualquer, eu sabendo que se você fizer parte do sistema da Seguridade Social, eu tenho minha contrapartida é 20% do teu salário para o INSS, e para o outro, né, teu concorrente, opta pela capitalização, é ele individualmente que vai arrecadar o dinheiro correspondente à sua aposentadoria, ou seja, ele vai tirar de mim... Sem ônus nenhum para o empregador. Exato. Quem será que eu vou escolher? É óbvio, natural, 20% a menos eu vou optar por esse sujeito. Você vai participar de 3, 4 seleções e vai perceber, bom, enquanto eu estiver no INSS eu não vou conseguir emprego, então tu migra para a capitalização. E assim todos os brasileiros irão migrar para a capitalização. Bom, esse assunto é um assunto polêmico que nós podemos voltar a trabalhar, a conversar, né, Tiago? Sim. Até porque ele diz respeito por demais ao magistério e à vida de todo trabalhador, de todo assalariado. Mas, infelizmente, hoje nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Quero agradecer a tua presença aqui, mais uma vez, contribuindo sempre brilhantemente, né, com essas questões importantes para nós, professores. Obrigado, então, Tiago, pela tua presença. Eu agradeço a possibilidade de estar aí esclarecendo dúvidas sobre a questão da PEC 06 de 2019,
E o CMP está sempre promovendo essas discussões que dizem respeito ao magistério municipal, mas à sociedade como um todo, né, Eduardo? Sempre que possível estaremos aí esclarecendo dúvidas. Tá bom, Thiago, então eu te agradeço e também agradeço a atenção e o carinho do nosso telespectador e convidamos a todos vocês para que fiquem conosco aqui na TV Câmara, canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite a todos e uma boa semana.